Iniciar a transmissão. Agora são 14 horas mais 53 minutos. Estamos entrando ao vivo. Você viu aí no jornal Correio do Lago, está na classe do Mais Notícias, uma informação a respeito da continuidade do asfalto por decisão da Justiça, lá o asfalto que liga o distrito de São Roque até Ramilândia. Já vem vindo de Ramilândia para cá, foi tema de live no sábado aqui através deste mesmo espaço. Eu estou aqui para comentar junto com o Edu Ditz, editor-chefe aqui do Correio do Lago, sobre esta decisão da Justiça que está aí publicado já no site do Correio do Lago. Estamos ampliando essa informação que você pode acessar ao vivo agora ou acompanhar a qualquer momento, como de fato muita gente deve acompanhar após essa entrada ao vivo aqui no estúdio do Correio do Lago. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Helder. Tranquilo? Tranquilo, estamos aí. Notícia boa aí para a região, né? Sim, Helder. Essa decisão é importante para que siga, para que o progresso chegue àquela região, né, Helder? Para que essa estrada continue. Então, só o teor do que foi divulgado, inclusive pela assessoria da Prefeitura, né, o Tribunal de Justiça do Paraná acolheu nesta segunda-feira, então é uma notícia de hoje, uma notícia quente, o pedido da Prefeitura autorizando a continuidade das obras da nova estrada pavimentada que interliga Ramilândia ao município de Santa Helena. Né? A decisão foi proferida pelo desembargador Carlos Mansura Arida, da 5ª Câmara Civil, suspendendo uma liminar anterior que paralisava o projeto, cuja decisão tinha sido tomada aqui na Justiça local, inclusive contrariando, voltando atrás de uma decisão da própria Justiça, Edu. Exatamente, Helder. E interessante, Helder, que nessa decisão, um dos pontos, né, o que mais me chamou a atenção, principalmente, foi que a Justiça entendeu que o bem de todos, da maioria, sobrepõe o bem privado, particular, no caso, certo? E outra coisa, assim, bastante importante aí também, Helder, é que nesse processo que paralisou a obra, tem lá vários nomes. E como você sabe, nós andamos conversando com essas pessoas e isso não é exatamente verdade. Tem muita gente que está com o nome lá que não queria estar lá, que eles não entenderam o que estava acontecendo. Então, na verdade, esse pedido, essa paralisação, vem de poucas pessoas. Ainda continuando sobre a decisão, de acordo com a decisão judicial, as alegações da Prefeitura foram consideradas procedentes, destacando-se que a obra devidamente licenciada pelo Instituto Água e Terra, o IAT, que é o antigo IAP, né? IAP, né? Atende todas as exigências ambientais necessárias. Além disso, o magistrado afirmou que o interesse público, como você bem disse, e da coletividade deve prevalecer, ressaltando, Edu, que as áreas afetadas pela obra serão objeto de indenização, conforme previsto em lei. Então, é interessante destacar também que a obra está chegando perto de Santa Helena. Diz a nota aí também, fala da conclusão até aqui de quase 60%, né? 59,6% para ser bem certinho, né? bem exato, de acordo com o que foi divulgado. E a obra é considerada essencial, obviamente, como também foi dito já, para impulsionar o desenvolvimento regional e garantir mais segurança e infraestrutura aí para a população local. Ainda mais com vistas aí a questão aí do aumento do movimento que se dará de forma violenta, eu diria assim, com os asfaltos que estão saindo aí, tanto do Porto Índio Cruz Itaquiri, como a perspectiva do outro asfalto da Sanga Funda até São Lourenço, e ainda a abertura de um terceiro porto com ligação a Santa Helena, no Paraguai, que é Marangatu. Exatamente, Helder. E essa estrada acaba sendo extremamente necessária para que comporte esse movimento todo. Helder, outra coisa que é importante ressaltar para que as pessoas entendam um pouco melhor isso, é que essa questão das indenizações, que essas vão acontecer, né? O que a prefeitura estaria disposta a pagar ou estaria pagando, certo? É o legal, o que ela
pode pagar. O prefeito não pode ir lá e resolver, não, esse aqui merece o dobro, esse aqui merece o triplo, não é assim que funciona, né? Mas se todas essas pessoas que acharem que a sua terra tem um valor maior, e tem, Helder, claro que tem, elas podem estar recorrendo e elas vão ganhar e vão ter essa indenização. Ou seja, essa história, essa coisa de que vão perder, que vai dar prejuízo, isso não existe. Tá certo. Eu acho que a justiça não pode, não deve e não vai promover injustiça em relação aos valores, né, Edu? Agora eu gostaria, sábado nós falamos alguns aspectos aí nas entrevistas, principalmente em relação à entrevista de um dos proprietários, que é uma espécie de líder lá do movimento aí, das pessoas que fizeram essa liminar, que proporcionaram essa liminar que acabou indo para Curitiba, que é o Lisandro Fausti. Então, em relação a algumas coisas que eu falei, ele me enviou uma mensagem e eu falei para ele, não, publicarei o que você me mandou, né? Como de fato publicarei as coisas que eu solicitei, que eu pedi, eu já pedi justamente alguns aspectos, alguns documentos, para esclarecer. Então, do jeito que você me mandou, eu repasso aqui para toda a população a publicação do vídeo, diz ele, quando eu cheguei, porque eu reclamei por causa da falta de ética de pegar o vídeo antes de eu chegar em Santa Helena, antes do programa, o programa ia ser no outro dia, ou 2 dias depois, não me lembro mais quando que foi feita a gravação lá, né? Já estava, não, acho que no dia anterior, já estava nas mãos de terceiros, publicado, inclusive, a entrevista, né? Desconsiderando todo o trabalho que nós fizemos. Então o Lisandro mandou para cá e disse que a publicação do vídeo, quando cheguei do trabalho do Chiqueiro, depois da nossa entrevista, aliás, eu disse que ele é um cara muito trabalhador, e é mesmo, eu pude comprovar. Recebi a reportagem do seu site. Pensei que já estava a minha entrevista junto. Aí mandei a entrevista no grupo de vizinho. E para meus amigos e familiares, apenas isso. Ainda coloquei junto, olha só, quem veio me entrevistar, né? Então, eu acho que a matéria prévia, é isso que eu estou entendendo que ele quis dizer, que não tinha entrevistas de ninguém. Ele pensou que já estaria lá naquela matéria prévia que chamava para a live no outro dia, já estaria a entrevista, e ele disse que daí sim ele repassou a entrevista. Faz sentido, né? A matéria foi bem clara, ela era uma chamada para o programa, né? Eu não sei qual foi a falta de entendimento, mas enfim, que aconteceu e não foi legal, né, Helder? Quanto aos valores, né, que eu falei, eu pedi quanto que a prefeitura está te oferecendo, quanto que é a pedida. E você disse que eu falei antes da entrevista nossa que não precisava falar de valores e tal. Não, justamente isso. Deixa eu desligar o celular aqui. Justamente isso. Na live que me ocorreu a questão dos valores. É uma pergunta nova, seria uma reportagem nova. Quanto que a prefeitura está lhe pedindo e quanto você quer. Até em função de algumas conversas ali que valores estratosféricos me falaram algumas pessoas, porque nós conversamos, 2, 3 gravaram, mas nós conversamos com uns 10, 12 pessoas, entendeu? E dentro daquilo, um fala uma coisa, outro fala, outro vai escutando. O repórter escuta, né, Edu? Escuta, analisa e divulga quando precisa, né, Helder? É assim mesmo. E quando tem coerência, ética, claro. não querendo, como a gente diz, ninguém é contra se passa a estrada no lado A, o lado B, isso aí não tem nada a ver com a gente. A história não é que está sendo jogado um contra o outro de forma irresponsável, né? A função do jornalismo é mostrar o que está acontecendo, certo? É o que o Correio do Lago vem fazendo até aqui. Essa história de criar uma guerra, de colocar um contra o outro, isso aí não é com a gente, não é com o jornalismo sério. Então, sobre valores, o Lisandro disse o seguinte: quanto aos valores, você mesmo pediu, então isso que eu esclareci, para não falar de valor. Assim como não pedi nenhum valor da prefeitura, apenas temos o que a prefeitura ofereceu. Estamos à espera de avaliação que o juiz determinou de um perito. Tá bom. Terceira coisa, laudos. Laudo do engenheiro, diz ele, assim como da empresa, juntamente com a cópia da audiência, temos em mão. É só vir com o tempo que eu te mostro. Agora vocês podem enviar mensagens e ligar. Essa é a coisa que apareceu no coisa que eu não tinha ele, né? Então tá. Eu falei aí para ele, sim, farei os devidos esclarecimentos. Por último, ele disse, mais uma coisa. Eu não tenho nenhuma casa de madeira aqui ou em qualquer outro lugar. Tem razão, eu me equivoquei. Eu pensei que a casa era sua e que você tinha vendido
aquela casinha de madeira perto da tua propriedade e não estaria deixando a pessoa retirar do local. Ao contrário, a casa é de uma outra pessoa, né? Pertence ao terreno de outra pessoa e foi vendida essa casa e alguém impediu, não sei se foi você ou outra pessoa, isso aí a gente tem que saber, alguém sugeriu ou orientou aquela pessoa a não tirar, por enquanto, aquela casinha de lá. O negócio foi feito não sei há quanto tempo. Então é uma coisa que precisa esclarecer um pouquinho melhor em relação à casa. Mas não é sua casa, tem toda a razão o Fausto. Correto, Helder. Até essa questão da casa é interessante, que pelo que nós entendemos, essa casa já seria removida, né, Helder? Na verdade, o que se pode imaginar, né, que essa casa foi vendida, era para ser retirada do local, né, segundo informações de algumas pessoas ali, a gente não precisa revelar a fonte, como eu te disse. Exatamente. 3 pessoas deram entrevista, mas 10 não fizeram, 7, 8 não gravaram, não quiseram, não puderam e tal, mas as conversas apareciam, né? Que essa casa era para ter sido retirada. E quando começou esse rolo, vamos deixar a casa ali para ver o que acontece, que de repente vai indenizar. Uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa que já tinha sido... E não era obrigação da pessoa retirar a casa. Claro. Não é nenhuma obrigação. Só que é um assunto que tem que ser colocado também, né? São coisinhas simples, mas que no fundo tem algum significado. E se a casa é simples, se a casa é de quem precisa, e se não precisava retirar daquele local naquela hora, para ganhar uma indenização um pouco melhor por aquele pedaço, negócios são negócios, né? Amizade à parte. O que não pode acontecer, Helder, eu acho que a população vai concordar com a gente, é que se cria um celeuma em cima de uma coisa, né, que não é bem assim. Essas pessoas, elas vão ser indenizadas, elas estão sendo indenizadas e está tudo sendo feito dentro da lei, conforme a coisa precisa ser feita, e é por isso que a estrada vai continuar a ser construída. Agora, eu tenho aqui também, deixa eu voltar para mim aqui, eu tenho a decisão do Tribunal de Justiça, não é segredo de justiça, né? Nós tivemos acesso à decisão da 5ª Câmara. Eu vou mais ou menos repassar, Edu, algumas partes, assim, eu não vou poder ler tudo porque são várias páginas, né? É meio grande. Mas principalmente assim, a inicial, né? Do que se trata? Agravo de instrumento interposto por município de Santa Helena contra a decisão proferida na ação de desapropriação movida em desfavor de um dos cidadãos e outros. Eu não vou citar os nomes de todo mundo, né, Edu? Esses nomes, Helder, eu acho que não é, claro, não citar, mas como eu te disse, não são todos esses nomes, entende? Porque esses nomes, eles estavam numa ação inicial, quando se falava lá da indenização ainda e tal, e esse pedido de parar a obra, não são todos que concordaram. Então dentro desses nomes que estão aqui, tem gente que não assinou, entre aspas, mas é só o nome que vai ter, nenhuma pessoa assinou. Já existia a procuração, entende? Mas não são todas essas pessoas que pensam assim. Uma das pessoas com que eu conversei, antes de vocês irem lá, você sabe que eu fui até lá também, e uma dessas pessoas, por exemplo, me disse, olha, eu tô contente, porque da minha terra aqui pegou só um pedacinho, não vai mudar quase nada, já comprei as árvores para colocar no lugar, vou ser indenizado ainda e vai ficar mais bonito. Então, não é bem assim. Isso acabou ficando esquisito. Um desses nomes que está aqui. Que está aí, sim. Não é só um, então mas... Entendi. Então tá. Então não carece dos nomes, né? De eu ler aqui. Não vou expor a questão das pessoas que não quiseram, né, de repente, gravar entrevista. Outra também não tem sentido. Então tá, trata-se do agravo de instrumento interposto pelo município de Santa Helena contra a decisão proferida na ação de desapropriação movida em desfavor dessas pessoas, por meio da qual foi deferido o pedido de suspensão da liminar de emissão de posse pelos seguintes fundamentos. Daí dá um monte de coisa e tal, por que o município aqui, na instância inicial, foi deferido. Daí o município defende, segundo a própria ação, a desapropriação tem por fim a construção de uma estrada que interligará municípios de Ramilândia e Santa Helena, passando por Diamante do Oeste e Missal. Ponto aqui, nessa parte aqui, para a gente falar. Nenhum tipo, Edu, de problema deu em Diamante, Missal e nem em Ramilândia em relação a isso, né? Nenhum tipo. Fala de novo que tu não estava... Não, nenhum tipo de problema. Então tá. Tudo ocorreu dentro do que se esperava. Tá certo. Porque visa o desenvolvimento... Foi firmado... tem mais aqui, ó. Tá. Foi firmado convênio com a Itaipu Nacional e o Estado do Paraná para referida edificação. Porque visa edificação asfalto, né?
e visa o desenvolvimento regional como um todo. Foi publicado pelo município o decreto expropriatório, número tal, e proposta ação judicial em face dos proprietários que não aceitaram a indenização. E dentre esses estão aqueles que estavam com o nome que não deveria estar lá. Foi deferida a liminar inicialmente ante o risco de paralisação da obra, mediante o depósito do valor incontroverso. A liminar não foi objeto de insurgência pelos proprietários. Ocorre que, sem que fosse ouvido o município, diz o próprio município, a liminar teve seu cumprimento suspenso, mediante fundamentos unilaterais e infundados. A decisão foi precipitada e proferida em desconformidade com o disposto no artigo tal, colocando em risco a conclusão de importante obra de infraestrutura. A desapropriação não atinge núcleo urbano informal, ocupado predominantemente por população de baixa renda. Mas, pelo contrário, tratam-se de imóveis rurais, alguns de infraestrutura produtiva até bem avantajada, tornando presumível as boas condições financeiras de seus proprietários. Todas as questões de ordem ambiental e sanitárias foram devidamente cortejadas. Algo a dizer a respeito dessa argumento da prefeitura, Edu? Não, Helder, está dentro da realidade. Bom, e daí o que o juiz decidiu lá, o desembargador? Vamos direto aqui para o resumo dele, daí fica mais tranquilo, né? Vamos ver se eu consigo pegar um resumo em diante. Desta feita, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a decisão que suspendeu a execução da emissão de posse, autorizando a continuidade da obra. Então, é um resumo do resumo. E tem mais detalhes aí, análise tal, impacto, paralisação da obra, impactará muito mais a coletividade do que os particulares, não havendo fundamento socioeconômico no momento para obstar, ou seja, ir contra o prosseguimento da execução da estrada, o qual foi projetada e aprovada pelo DR, Estado do Paraná, municípios envolvidos, e com a questão das autorizações ambientais, sem esquecer a Itaipu Nacional, que colocou os 20 e tantos milhões para que a obra fosse feita, e uma terceira empresa pegou num valor ainda considerado baixo, então louco para ver se dá algum bode e pare a obra de uma vez por todas, porque parece que estão tendo até prejuízo. É verdade, Helder, é isso mesmo que aconteceu. Helder, outra coisa que eu acho importante, fugindo um pouquinho dessa questão do processo e da decisão, importante esclarecer para a população. Em vários momentos se falou do impacto para aquelas pessoas que estão lá, né? E em poucos momentos se falou do impacto positivo, só do impacto negativo. Uma coisa interessante que eu ouvi, até na tua entrevista mesmo com o Lisandro, é que uma das opções para não impactar ele, no caso, para não ter problema ali com ele, com um vizinho ou outro, seria passar por cima do morro. Lembra que era a próxima rota, uma outra rota possível? Sim. Uma coisa interessante, em cima daquele morro tem uma propriedade também com suinicultura, certo? Também com número elevado de suínos, que ia ser dividida não ao meio, certo? Mas ia deixar os chiqueirões de um lado, a estrada e a casa do outro lado, certo? A casa do caseiro, tal, né? Não havendo possibilidade de troca naquela situação. Ia praticamente inviabilizar a propriedade. Mas daí estava tudo bem. Entende? Então não é assim. Em qualquer lugar que essa estrada passar, ela vai trazer benefício e ela vai trazer algum desconforto para alguém, porém esse desconforto vai ser indenizado, certo? Então não é dessa forma que vinha sendo colocado. É algo até que não precisaria estar falando aqui, Helder, mas eu acho injusto a maneira que vinha sendo feita a coisa, esse problema que foi criado, certo? Que em qualquer lugar que essa estrada passasse, ou qualquer outra estrada que você precise desapropriar alguém, vai sim causar desconforto. Mas me parece que aquela ali ainda foi a melhor solução. Eu vou dar um exemplo com o futebol, também com a Copa do Mundo de Clube, né? Hoje, aliás, começa a terceira rodada da primeira fase, depois vai para as oitavas de finais. Os 3 times brasileiros, que é o Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, estão bem, são líderes de seus grupos e praticamente 2 estão lá e os outros 2 dependem de muita pouca coisa. O time ganha de 5-1. A torcida daquele time que ganhou de 5-1 vai ficar um mês reclamando do gol que levou no 5-1. Esquece dos 5-0? Será que isso acontece? Para você entender, né, o que o Edu quis dizer agora. O cara ganha de 5-1, e o time que ganhou fica
Um mês debatendo em cima daquele gol que ele errou e esquece dos 5 gols que fez, aliás, belos gols de repente. Né? É assim mesmo, exatamente. Edu, muito obrigado pela participação junto aqui. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, ou sábado às 10 horas. Aliás, sábado, já vou deixar uma pré-manchete aqui, uma entrevista com uma senhora que fez 100 anos e também uma entrevista espetacular, tem tudo a ver com circo, essa palavra espetacular, com o proprietário do circo que esteve em Santa Helena, ele é irmão daquela mulher do ônibus que morreu no circo aqui há 2 anos atrás. Um programa imperdível no próximo sábado. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.